Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo de treinamento do Insoft Web Studio versão 7.1. Hoje é o segundo vídeo sobre drivers. Então, a gente já teve o primeiro vídeo sobre drivers e esse é o segundo vídeo sobre esse assunto. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre tags para o campo estação, planilha de drivers, a main, que é a principal, e a standard, que é a padrão, scan e escala, prioridade, grupo de leitura virtual, manual, assistente de importação, integração de tags e toolkit. Então, antes de começarmos, vamos falar um pouco sobre os drivers. Então, nós possuímos mais de 240 drivers sem custo adicional, ou seja, a partir da sua licença de desenvolvimento, por exemplo, a menor que nós temos são 3 drivers simultâneos. Então, quando você já adquiriu essa licença, você já tem direito a esse acesso aos drivers. Não necessita de OPC para fazer a comunicação entre um CLP e um Insoft, então você pode utilizar somente o driver. E esse driver também acaba sendo mais eficiente. Também sugiro a vocês sempre olhar no nosso site para verificar atualizações do driver, para saber se existem novas versões do driver. E também vamos falar aqui sobre a diferença entre as planilhas main, que é a planilha principal, e a planilha padrão, a standard. Então, se a gente for lá no Insoft, aqui nós temos então a nossa tela que foi criada no último vídeo. Temos aqui a nossa planilha padrão. Então ela tem aqui os campos de disparo de escrita e habilitar escrita automática e leitura. Temos aqui os campos estação, o cabeçalho e o endereço. Já na nossa folha principal, nós não possuímos nenhuma configuração de disparo, porque é feito automaticamente. Nós temos aqui o campo de estação e o campo de endereço. E aqui, nesse campo estação, tanto nesse campo estação da folha padrão como da folha principal, nós podemos colocar um valor fixo, igual está configurado aqui, ou uma tag. Então eu posso aqui colocar uma tag, eu vou configurar uma tag e essa tag tem que estar entre chaves. Então eu posso colocar aqui, abrir chaves, configurar uma tag do tipo string. Então vou colocar, por exemplo, IP_CLP. Essa vai ser a minha tag do IP do CLP. Então vou dar um Enter aqui, a tag não existe, eu vou criar, e ela vai ser do tipo string. Por que do tipo string? Porque essa tag ela vai receber o IP. E o IP não contém só números. O IP ele contém pontos. Então vou colocar aqui essa tag aqui no database SPY. E o valor dela vai receber o valor do nosso IP. Então vou vir aqui e configurar o IP. E assim, quando a gente iniciar a nossa aplicação, essa tag aqui vai receber esse valor. E aqui na planilha padrão eu também posso configurar essa tag. Então eu vou vir aqui, copiar e vou colar. E aí eu também posso, durante runtime, alterar o valor desse IP aqui nesse campo estação. Então aqui na planilha principal, você pode colocar qualquer tipo de endereço nesse campo aqui de endereço I/O e pode colocar diferentes estações em cada linha. Então isso torna a planilha de fácil configuração, porém você não tem controle de leitura e escrita, não sendo tão flexível e eficaz quanto a planilha padrão. Porque na planilha padrão você só pode configurar aqui um tipo de estação e um tipo de endereço. Porém, você tem aqui mais campos para serem configurados. Eu tenho um slide aqui que mostra
algumas diferenças entre a planilha principal e a planilha padrão. Então a planilha principal aqui é permitida apenas uma planilha por driver, porém você pode utilizar até 32.767 linhas. Já na planilha padrão, você pode inserir de 1 a 9.999 planilhas e utilizando no máximo de 4.096 linhas. Uso necessário. Então, elas não são de uso obrigatório. Você pode optar por utilizar somente a planilha principal, ou somente a padrão, ou as duas. Tamanho máximo. Então, na planilha principal não é limitado. E já na planilha padrão é determinado pelo driver, que também é conhecido como block size, que o driver suporta quando ele executa uma leitura. Habilitar, então aqui na planilha principal ela pode ser habilitado e desabilitado, e na planilha padrão pode ser habilitado para leitura automática. Ou seja, aqui na nossa planilha principal nós temos o campo desativar. Então, se eu colocar aqui um valor fixo 1 ou uma tag com valor verdadeiro, eu vou desativar essa planilha. Já aqui na nossa planilha padrão, nós temos o campo de habilitar a leitura automática e escrita automática. Então, sempre quando o valor aqui for verdadeiro, ele vai executar a leitura e escrita dessa planilha. Porém, quando eu não tiver nada configurado aqui ou for o valor 0, ele não irá fazer a leitura, não irá atualizar essa planilha. O disparo. Nós temos o disparo padrão, baseado na tag interna Blink Slow, que é 600 milissegundos. Então, o disparo de atualização da planilha principal é em torno de 600 milissegundos. E na planilha padrão, o disparo é separado para leitura e escrita. Então aqui nós temos a opção de disparo de leitura e disparo de escrita. Então, sempre que uma tag alterar o valor e estiver configurada nesse campo, ele vai executar um comando de leitura e vai executar também um comando de escrita. Estado. Então, na planilha principal e na padrão, nós temos leitura completa, escrita completa, estado de leitura e estado de escrita. Cabeçalho, tipo de arquivo. Então, pode ser qualquer um suportado pelo dispositivo. E na padrão, apenas um por planilha padrão. Então, como eu acabei de mostrar, aqui na planilha padrão, nós podemos colocar apenas um único tipo para a planilha. Então, no caso, toda essa planilha será 4x. Já na planilha principal, nós podemos configurar diversas estações e diversos endereços. Então, posso pôr aqui 4x 2.1, 3x 2.10, 1x 2.50. Então, a gente pode mesclar diversos endereços. Ação. Então, ambas as planilhas podem escrever a opção só de escrever, só de ler, ou escrever e ler ao mesmo tempo. Estação. Pode ser fixo ou uma tag string, então o mesmo para os dois, tanto a parte de ação como estação. Essa parte da estação eu acabei de mostrar, foi mostrado anteriormente. E aqui nós temos a opção de scan, que é a tela, sempre e alto, e aqui baseado no disparo. Então, aqui na planilha principal, nós temos essa opção de scan. E nós temos três opções: tela, sempre e alto. Quando tiver configurado aqui em tela, ele só vai executar a leitura quando a tag estiver em uma tela que está sendo mostrada. Se a gente configurar aqui a opção de sempre, sempre que for executada a leitura da planilha, ele vai ler o endereço configurado nessa linha. E quando nós selecionarmos a opção alto, ele vai fazer a escolha entre tela e sempre. Se a tag estiver apenas na tela, ele utiliza o modo tela. E ele vai escolher sempre se ele estiver
se ele estiver configurado em mais de uma tela ou sendo usado, por exemplo, em uma agenda ou um script ou matemática. Então vou deixar aqui sempre. E por último, nós temos aqui a opção de escala. Então nós temos aqui para a planilha principal o mínimo e máximo, conduzir e ADD, e o mesmo para a planilha padrão. Aqui, então, no disparo, para você ter o controle da leitura dessa planilha, a gente tem aqui o disparo dessa planilha. E aqui a gente tem os campos de conduzir e adicionar. Então, quando o driver fizer uma leitura, ele vai, através desse campo aqui, conduzir, dividir pelo valor que está configurado nele. E no adicionar, ele vai somar. Ou seja, vamos supor que eu tenho no meu endereço 4x 2.2, no 4002, o valor 100. Se eu colocar aqui nesse campo conduzir o valor 10, ele vai ler o valor 100, dividir por 10, então o resultado vai ser 10, e vai jogar esse valor na minha tag. Então a minha tag só vai receber o valor de 10. E no adicionar, ele vai somar. Então ele tem lá no meu endereço o valor 100, adicionei 1 e joguei para a tag. Você pode utilizar esses dois campos ao mesmo tempo. E quando você executa uma escrita, ele vai subtrair o valor dessa coluna e multiplicar. Ou seja, eu tenho 10 na minha tag. Fiz o comando de escrita, ele vai multiplicar pelo valor daqui, vamos supor que seja 10, vai fazer 10 vezes 10 e vai escrever no endereço 4002 o valor 100, que é o resultado da multiplicação. E o mesmo para o adicionar. E nós temos aqui também a opção de mínimo e máximo. Então eu posso configurar aqui um valor de mínimo e máximo que vai ser atribuído para todas as linhas dessa planilha, ou eu posso colocar um valor de mínimo e máximo somente para essa linha. Então vamos supor que o valor da minha pressão seja de 0 a 4.000. Então eu vou receber o valor aqui de 0 a 4.000. E eu posso utilizar esse campo de mínimo e máximo para fazer uma escala. Ou seja, eu recebo de 0 a 4.000, mas quero mostrar na minha tag de 0 a 100. Como que eu vou fazer isso? Então a gente pode vir aqui na aba Global, vamos em tags do projeto, planilha de dados, e vamos selecionar a nossa tag, N pressão. Agora nós vamos vir aqui em propriedades, e aqui nós temos o nosso campo mínimo e máximo. Então eu vou colocar aqui mínimo e o máximo 100, porque eu quero mostrar de 0 a 100. E vou dar um OK. Então, o que o Insoft vai fazer? Ele vai criar uma escala entre esses valores. Ele vai relacionar o mínimo da planilha com o mínimo da tag. Então vai relacionar o 0 com o 0. E o máximo da planilha com o máximo da tag. Então ele vai relacionar 4.000 com 100. Quando a tag estiver em 0, ele vai receber aqui 0. Quando lá no meu endereço for 4.000, a tag vai estar com o valor 100. E quando a gente tiver, por exemplo, um valor de 2.000, a nossa tag vai mostrar por 50. Então o Insoft vai fazer aí uma escala, para esses valores do endereço e o valor que será mostrado na tag. Essas são as diferenças básicas entre as planilhas principais e as padrões. Então são os campos aqui de disparo, e leitura e escrita automática, a estação e o cabeçalho. Então aqui nós temos a estação e os endereços de I/O. Caso você esteja começando agora e tenha uma aplicação simples, eu recomendo você utilizar a planilha principal. E se você precisar, por exemplo, de mais flexibilidade para os disparos ou quando os endereços serão lidos, recomendo você então utilizar a planilha padrão. Então aqui nós temos um
um slide com a aparência da planilha principal e temos aqui um slide com a aparência da planilha padrão. O que eu tenho nesse slide aqui é uma fila de mensagens do driver. Ou seja, aqui na planilha padrão, nós temos essa opção aqui de aumentar a prioridade. Se você quer que a comunicação aconteça mais rápido, então você pode selecionar essa opção e você vai aumentar a prioridade dessa planilha, tornando a comunicação muito mais rápida. Muitas pessoas selecionam essa opção em todas as planilhas padrões, com o objetivo de ter uma comunicação super rápida. Mas aqui, na verdade, nós temos uma fila de prioridades. A de menor prioridade é a leitura quando ocioso de uma planilha padrão. Se não existir nenhuma mensagem acima dessa lista, então ela é executada. Aqui você pode ver diferentes planilhas e diferentes prioridades, que vão se formando na fila de mensagem de acordo com o nível de prioridade que ela possui. E a maior prioridade é quando você tem essa opção de aumentar a prioridade selecionada. Então, ao selecionar essa opção, a planilha ficará no topo da lista de mensagens. Porém, caso você selecione essa opção em todas as planilhas, você acabará não aumentando a prioridade da planilha que realmente a necessita, uma vez que todas elas acabam tendo o mesmo nível de prioridade. Então, só selecione essa opção na planilha que realmente precisa de uma maior prioridade. Então, você terá a comunicação dessa determinada planilha mais rápida e com uma maior prioridade. Então, aqui na nossa planilha padrão, o campo de aumentar a prioridade. Agora, o que eu gostaria de mencionar é sobre os grupos virtuais de leitura. Então, vou vir aqui na minha tela, na minha planilha principal, e eu vou inserir uma tag B modo manual. Ela será do tipo booleana. Então vou vir aqui, booleana, vou criar e vou ter uma outra tag para pressão. Então vou criar aqui N pressão 2. Vou dar um enter. Vou criar, vai ser do tipo inteira, OK. A estação delas vai ser esse valor aqui, então vou copiar o valor da estação, copiar para essa primeira linha também. E o meu modo manual vai ser o 1x 2.100. E a minha pressão vai ser o 4x 2.10. Vou salvar aqui essas planilhas, vou salvar essa planilha também. E agora, se a gente vier aqui na tela e executar, nós temos então aqui que o driver está lendo os valores normalmente. Então, nós temos aqui a temperatura, a leitura completa. E se a gente vier aqui na nossa barra de ferramentas, vier aqui sobre a opção do Driver Runtime, então aqui Driver Runtime MoTCP, clicarmos com o direito e vir em Grupo Virtuais de Leitura, nós temos os grupos virtuais de leitura que o Windows Soft está lendo. Então ele tem aqui um item de leitura nesse IP, que é o IP do nosso CLP, para o endereço 1x 2.100. E aqui ele fez um bloco de leituras para o endereço 4x 2.1 até o 4x 2.10. Ou seja, o Windows Soft criou um grupo de leitura de 10 endereços. Isso porque é mais eficiente ler um bloco de 10 endereços do que 2 endereços individuais. Então, ao invés dele ler somente 4x 2.1 e separadamente ler o 4x 2.10, é mais fácil e mais eficiente ele criar um bloco de leituras
do 4x 2.1 até o 4x 2.10. Agora eu vou mostrar sobre o help do driver. Então, no help a gente pode vir aqui em comunicação, em cima da pasta clicar com o direito e vir em ajuda, ou então nós podemos ir aqui em ajuda e drivers de comunicação. Então aqui são todos os drivers que nós temos disponíveis. Meu driver começa com a letra M. Eu vou selecionar aqui a lista, apertar a letra M e ele vai até os drivers com a letra M. Vou selecionar o MotoTCP, eu posso dar um duplo clique e então ele vai abrir o nosso help, a ajuda. Então aqui ele tem algumas informações, como a introdução, informações gerais, como selecionar o driver, configuração do nosso device, do nosso dispositivo, configuração do driver. Então, conforme a gente vai descendo aqui, ele vai mostrando especificações do driver, como selecionar o driver, configuração do driver, algumas configurações aqui avançadas. Ele mostra aqui, por exemplo, como configurar a main driver sheet. Então ele dá aqui um exemplo de cada campo, o que deve ser colocado em cada campo. Então no campo lá, estação, ele mostra como deve ser colocado e dá um exemplo. Aqui no campo de I/O, então ele mostra aqui diferentes configurações. A planilha padrão, como inserir uma planilha padrão, como configurá-la. Dá exemplo aqui dos tipos de endereço que são utilizados, os tipos de endereços lá no nosso CLP e como ele é configurado no Indesoft. Então, por exemplo, um endereço 40.001 no Indesoft é 4x 2.1. E eu quero chegar aqui na parte de erros. Então aqui nós temos a nossa tabela de erro. Então lá no nosso campo de estado da leitura e estado da escrita, nós configuramos uma tag do tipo inteira. E essa tag vai nos retornar um valor, um código de erro. Então aqui nós podemos notar o número referente ao código. Então se a gente tiver lá na nossa tag o valor 0, quer dizer que a comunicação está ok, comunicação sem problemas. Porém, ela pode nos voltar valores diferentes de 0, que são correspondentes a um erro específico. Então, cada valor vai corresponder a um erro. Por exemplo, aqui nós temos valores positivos, valores negativos. Então, aqui nós temos o erro 16. E aí ele diz aqui o que pode estar causando esse erro 16, que no caso pode ser o endereço IP está errado ou o port number, número da porta. E nessa última coluna ele dá uma possível solução. Então, por exemplo, usar o telnet ou o ping para ver se você realmente está se comunicando com o seu CLP. Só que esses erros são específicos de cada driver. Ou seja, cada driver tem o seu valor de erro e ao que esse erro corresponde. Vou minimizar aqui e, por exemplo, eu vou adicionar aqui, abrir o help do ABCIP para um Allen Bradley. Então vou dar um duplo clique e aqui, assim como o MotoTCP, ele tem aqui introdução, informações gerais, configuração do dispositivo e do driver. Então conforme você vai descendo aqui, você tem as diferentes configurações para esse driver. Tem os exemplos de configuração da main driver sheet com exemplos. O mesmo para a sua planilha padrão. Então aqui você também tem um exemplo de configuração. Então fica bem fácil de configurar o driver utilizando o help dele. Então vamos chegar aqui na parte de erro. Então aqui nós temos o erro. Aqui o 0 também corresponde a uma comunicação ok, sem problemas. E temos os diferentes erros para esse driver. Então note aqui, por exemplo,
que no MotoTCP eu tinha lá o erro 16 e já aqui no ABCIP eu não tenho esse erro 16, ou seja, cada erro é específico de um driver e é um problema diferente, então vai variar de driver para driver. Então vou minimizar aqui. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar é sobre o nosso assistente de importação. Então nós temos aqui o assistente de importação. Então com o assistente de importação você pode trazer tags de um CLP. Ou seja, o Windows vai criar uma planilha do driver e relacionar as tags com os endereços do CLP automaticamente. Então vou aqui clicar no assistente de importação. Você pode importar as tags de uma outra aplicação do Windows, de um arquivo CSV ou de diferentes drivers, por exemplo aqui um ToonCat, um ON. No meu caso eu vou usar aqui o RSLogix, vou clicar em Next e aqui nós temos que pôr então o endereço IP do CLP. Este endereço será o endereço utilizado para preencher a planilha de comunicação. Sendo assim, deve ser o IP do seu PLC. Porém, no meu caso aqui, eu vou colocar o IP de loopback para apontar para o meu computador. Mas só lembrando que nesse campo aqui, você tem que colocar o IP do seu CLP para o Windows poder relacionar automaticamente. E aqui nós temos que apontar para dois arquivos, o arquivo CSV e o L5K. E esses arquivos são gerados pelo PLC. Então o seu PLC vai gerar esse arquivo e você tem que apontá-los aqui no Windows. Então eu vou procurar aqui esses arquivos. Eles estão aqui no meu desktop. Então aqui nós temos o arquivo CSV e o arquivo L5K, que são gerados pelo PLC. Aqui você pode pôr um prefixo na sua tag. Então, se você quiser que todas as tags venham com CLP1, para identificar que essas tags são do CLP1, você pode usar aqui o prefixo. Pode colocar aqui para criar classes quando conveniente e algumas outras opções. Vou clicar aqui em Next. E aqui ele tem as tags então que serão importadas. Aqui a gente tem uma legenda para tags que deram algum tipo de erro. As tags que serão importadas, então azul, e cinza, tags que não serão importadas. Então aqui nós temos a nossa lista com as tags, né? Então as tags azuis na cor azul serão importadas. Temos aqui, por exemplo, alguma tag que pode ter dado algum tipo de erro, por exemplo, essa tag aqui em vermelho. Então vamos clicar aqui em Finish e ele vai fazer a importação. Como essa importação demora um pouco para ser feita, eu vou pausar o vídeo e quando essa importação estiver terminada, eu vou voltar com o vídeo. Então vamos clicar aqui em Finish. Então ele vai aqui avisar que ele vai importar uma quantidade de tags que vai demorar alguns minutos. Eu vou clicar em OK e assim que tiver importado, eu volto com o vídeo. Então aqui o assistente de importação já foi finalizado. Vamos clicar em OK. E note que agora o Windows adicionou aqui o driver ABCIP. Então, se nós abrirmos aqui a planilha, nós temos então as tags que foram criadas no Windows. Então aqui na coluna nome da tag, estação, que é o IP que a gente digitou lá quando a gente fez a importação. Então aqui lembrando que será o IP do seu CLP e o endereço de I/O. Então ele colocou o endereço de I/O lá do CLP. Então, na verdade, o que ele fez aqui? Ele relacionou automaticamente o endereço de I/O do CLP com a tag que ele criou no Windows, que ele trouxe aqui para o Windows. Então, se a gente vier aqui em Global, planilha de dados, nós temos
as tags que foram adicionadas, né? Então aqui ele também adicionou classes. Então nós temos aqui, por exemplo, contadores. Então aqui com presets, acumuladores. Temos aqui também os devices com diversos parâmetros. Porém, recentemente, nós adicionamos ao Windows Soft a integração de tags, que é bem mais fácil de ser configurado. Então, na verdade, você não vai importar uma tag, você vai fazer a integração com o seu CLP. Então, se a gente vier aqui em Projeto, Comunicação, nós temos aqui a opção de integração de tags. Então, vamos adicionar aqui. E aqui nós temos nosso provedor, se vai ser o TwinCat, o Coats ou o RS Logix. Aqui você pode dar um nome para a sua integração. Então vou colocar aqui, por exemplo, controlador. E vamos então adicionar. Ao adicionar, nós temos que selecionar aqui o tipo de conexão, se vai ser driver ou via OPC. O IP do CLP novamente, então aqui você tem que colocar o IP do seu CLP. No meu caso eu vou pôr aqui o endereço de loopback, mas lembrando que você tem que colocar o IP do seu CLP. E procurar pelo arquivo L5K, que é aquele arquivo que vai ser gerado pelo CLP. Então eu vou procurar esse arquivo que está no meu desktop. Então vou vir aqui e apontar para o arquivo L5K que foi gerado pelo PLC. Vou clicar em OK e a integração de tags já foi feita. Vou clicar aqui em OK e vamos supor que eu tenho na minha tela, por exemplo, um gráfico de barras. Então vou inserir aqui um retângulo e vou adicionar aqui a animação de gráfico de barras. Então aqui na tag expressão nós podemos configurar uma tag que vai variar o gráfico de barras. Então a gente pode clicar com direito aqui em inserir uma tag expressão ou vir aqui nesse botão. Então vamos clicar aqui e aqui nós temos a tag de projeto, que são as tags que nós criamos e fizemos a importação. Temos aqui as tags de sistema, que são as tags internas do Windows Soft, e temos aqui as tags dispositivos. E nós temos então aqui esse controlador. E o que é esse controlador? São as tags que foram integradas, a integração que a gente acabou de fazer. Então aqui no nosso controlador nós temos a integração das tags. Então a gente pode vir aqui, colocar uma tag referente a integração que nós fizemos. E essa tag, ela só vai ser utilizada, ou seja, ela só vai contar na licença quando ela for utilizada. Então, quando eu clicar aqui e selecionar uma tag, ela vai contar na licença. Porém, todas as outras que eu não estou utilizando não serão adicionadas na contagem de tags, somente as tags que eu utilizar aqui. Então, vou cancelar aqui. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar, de mencionar, é que nós temos um toolkit disponível. Se você não encontrar um driver para o seu dispositivo e o OPC também não for compatível, você pode entrar em contato com a gente e talvez nós podemos estar interessados em desenvolver o driver para você. Mas se você não tem uma prioridade ou não precisa necessariamente, você pode desenvolver o seu próprio. Então, através desse toolkit, você pode desenvolver o seu próprio driver de comunicação. Bom, por hoje é só isso mesmo. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.